Bom dia, meninos e meninas. Estou aqui num dia completamente diferente do primeiro vídeo, em que nós vamos falar na segunda aula sobre os gêneros textuais acadêmicos. Todos eles vão ter uma estrutura geral. A estrutura geral deles é a da dissertação argumentativa do ensino médio. Tá? A maior parte deles, vai ter uma estrutura. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, a gente apresenta o problema, a proposta e as bases. No desenvolvimento, você faz o seu processo de exposição do problema e da sua proposta e tudo mais, ou da argumentação, ou as duas coisas juntas. E na conclusão, é basicamente onde você chegou com a sua pesquisa, com tudo aquilo que você descreveu, certo? Então, isso daqui é a estrutura dissertativa. No ensino médio, claro, vocês faziam basicamente um texto que é inútil, um texto que exigia que vocês escrevessem em 30 linhas, com uma certa delimitação temporal, ainda também para desenvolver satisfatoriamente alguns assuntos complexos que tem muitas nuances, em que você basicamente tinha que assumir uma posição. Aqui não é lá muito diferente, só que tudo se amplia, de alguma forma. E como tudo se amplia, acaba tendo mais espaço para você desenvolver as coisas. Então sempre se lembrem, quando você for escrever qualquer tipo de texto acadêmico, lembre-se dessa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrem-se que na introdução você tem que falar qual que é a treta, o que você vai fazer para resolver isso daí e no que você vai se basear para resolver isso daí. O desenvolvimento, que é qual vai ser o processo que você vai utilizar para resolver aquilo ali e como que as suas bases te auxiliam a resolver aquilo ali. E a conclusão é se foi possível resolver aquilo ali ou não, tá? É muito importante lembrar que também a não conclusão esperada, a conclusão inesperada, ela faz parte do processo científico. A gente costuma ter um erro muito grave, eu faço bastante isso, que é o tal do viés de confirmação, É uma espécie de viés da confirmação, na verdade, que é você acabar ficando refém daquilo que você quer achar. Então você acredita que vai ter tal coisa em tal lugar, mas você fica obcecado por encontrar aquilo. Então tudo que você faz acaba sendo direcionado para você chegar naquele negócio, e não necessariamente um processo científico mesmo, tá? Bom, mas vamos prosseguir. Aqui tem um desenho, O tema, o problema e a hipótese estão todos juntos. Lembrando a vocês que a sua hipótese é uma dentro do tema, ok? O tema pode ser, por exemplo, muito bom, pode ser literatura brasileira no século XIX, citando na área de pesquisa aleatória. Mas dentro disso tudo, você vai ter um problema. Gosto muito do exemplo da parede, de pintar parede, O problema o tema é pintar parede, o problema seria qual cor utilizar. E as hipóteses são cada uma das cores que você vai argumentar a favor, ou vai expor o porquê que aquela cor é merecedora de estar na parede no futuro. É importante que a sua tese seja demonstrada logo no começo ali, tá? A sua hipótese, o tema, problema e hipótese, todos esses três aqui fazem parte da introdução. Os argumentos do desenvolvimento e a tese demonstrada é no final. Porque é óbvio, a sua conclusão tem que retomar aquilo que você falou no começo. Então, se você falou no começo que esse trabalho pretende verificar os motivos de se pintar uma parede de preto,
Você não pode concluir o seu texto dizendo que cadeiras azuis combinam com paredes pretas. Pode ser talvez um argumento, mas não pode ser a sua conclusão. Entende? A sua conclusão tem que ser a demonstração da tese. E se a sua tese estava correta ou se ela estava errada. Tá certo? Um projeto de pesquisa. Ele começa a partir do momento que você vai estudar o quê? Tá? Então a primeira coisa é você determinar a área que ele vai ficar. A delimitação temática. Você não pode ser muito abrangente. O que você quer estudar? Literatura. Não dá. Tem que estudar literatura. Em algum momento específico, algum autor específico. Ou, em muitos casos, uma obra específica. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, já que é pro PET Biologia, na biologia. É difícil você pegar, o que você quer estudar? Eu quero estudar gato. Não, você não vai estudar gato. O máximo que vai acontecer é você estudar a dilatação das pupilas dos gatos em situações de estresse provocadas por um cachorro. Sei lá, visão bastante estereotipada, ruim, né, da biologia. De qualquer forma, enfim, estereótipos existem. A questão é que depois que você faz isso, você precisa justificar, dar o porquê que aquilo é interessante. E esse porquê é basicamente a formulação do problema. É você identificar o problema e aí formular esse problema. Tá certo? Então você precisa transformar numa pergunta, numa questão, basicamente aquele problema que você encontrou. Porque só assim que você vai conseguir encontrar soluções para aquele problema. E é isso que vai fazer com que você tenha o seu motivo para fazer o projeto. O problema que você encontrou ao estudar a abertura das íris dos olhos dos gatos é que você verificou que talvez nem sempre eles abrem isso em situações de estresse envolvendo cachorros. Talvez, então, isso tenha uma outra lógica, tenha um outro motivo, tenha uma outra razão, tenha uma outra questão que precisa ser levantada. E aí você vai se perguntar, mas como que um gato abre as íris em outra situação que não a do cachorro? Aí você vai formular suas hipóteses. Às vezes é a situação relacionada especificamente a um ambiente, ou a um feromônio que é soltado, ou a uma questão doméstica mesmo, por exemplo, de rivalidade entre cachorros e gatos, e outras hipóteses tiradas da minha cabeça, alimentadas por Tom e Jerry, basicamente. Então, esses primeiros passos são importantes para você delimitar o seu problema de pesquisa, o motivo da sua pesquisa. Porque sem isso, você não consegue construir as suas hipóteses. E sem construir as suas hipóteses, como é que você vai especificar seus objetivos? Certo? Então, o para quê, o como e usando o que são importantes para você determinar isso daí. Nas especificações dos objetivos, você tem que dizer o porquê que você quer, qual o objetivo que você pretende atingir ao negar que os gatos nem sempre abrem as íris quando tem situações estressantes envolvendo cachorro. O como vai ser a metodologia da sua pesquisa. E esse como, gente, não é só assim do tipo, primeiro eu vou ler as coisas, depois eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer... Não é um diário. É parecido com um diário, mas não é bem um diário. Você vai ter que explicar como você pretende chegar nesse resultado. Qual é o tipo de experimentação. Isso para a galera das biológicas e exatas talvez fique mais fácil de perceber, enquanto que para a galera de humanas nem tanto. Para a galera de humanas, principalmente da parte de letras, né, da literatura, a metodologia é sentar a bunda na cadeira e ler. Mas o que você tem que colocar então além disso? É uma coisa que eu abordo na próxima aula, mas é basicamente os tipos de raciocínio que você vai utilizar. Monografia.
Vem de monos, única, mais grafém escrita. Um assunto, um problema, um tratamento específico. Ou seja, as monografias, que são a maior parte dos trabalhos produzidos, como TCCs e coisas assim do tipo, artigos também, costumam esgotar um tema, tá? Não é uma questão de tamanho, monografia não se importa pelo tamanho, é uma questão de profundidade, tá? Então, se você está falando de uma coisa específica, como eu escrevi aqui, a sua principal característica é a unicidade do que é tratado e é fruto de uma pesquisa profunda, extensa. Ela tem como objetivo esgotar aquele assunto muito específico, tá? Por isso que você tem uns trabalhos muito específicos, principalmente na área da saúde. Na área da saúde você encontra os negócios assim, os estudos da proteína 3, aí tem 30 milhões de proteínas, encontradas na célula 4 de uma terça-feira em que o sol raiava perpendicularmente à pele do cidadão em Cochabamba, na Bolívia. Entende? Essas são umas coisas assim do tipo, uma visão muito estereotipada novamente, gente, não fiquem irritados comigo, tá? Mas é para dar uma ideia da especificidade que existe hoje em dia dentro das ciências. E é assim que a gente acaba construindo o conteúdo, o conhecimento das ciências hoje em dia. Se a gente for parar para pensar no Renascimento, que era muito fácil ser várias coisas como Leonardo da Vinci era, essa frase acabou de ser talvez a mais prepotente que eu falei no ano. Era muito fácil ser como Leonardo da Vinci durante a Renascença. Era muito mais fácil você ser especialista em várias áreas do conhecimento quando não tinha tanto conhecimento dentro dessas áreas do que hoje em dia. Quanto mais conhecimento se produz, mais coisas temos para estudar. E quanto mais coisa temos para estudar, mais específicos nós conseguimos ser, certo? Com uma especificação grande da pesquisa, permite-se o aprofundamento temático e a exclusividade em tratar o assunto. Exclusividade no sentido de excluir todas as outras coisas. Em todos os gêneros acadêmicos, o ensaio é o menos rigoroso. Ele não dispensa coerência argumentativa, ele costuma ser um dos mais curtos, né, porque, enfim, é um raciocínio rápido, mas você tem uma liberdade maior do autor para propor uma ideia ou hipótese nova, sem se pautar numa busca bibliográfica muito grande, tá? É mais uma coisa assim do tipo, vou jogar aí, vou soltar pro vento, vai na tua. Vai na tua, tava pensando nesses negócios aqui, baseado nisso, mas não parei para verificar se é tão assim verdade isso daqui. Fica aí mais a critério de vocês aí pra gente ver qual é que é. É mais ou menos essa a atitude do ensaio, tá? Claro que não é uma coisa ao Deus dará, você não pode sair escrevendo qualquer porcaria. Você não pode fazer um ensaio hoje em dia propondo Adão e Eva, por exemplo. É ridículo dentro do ponto de vista biológico, tá? Antropológico pode ser outra história, ou metafórico pode ser outra história, mas enfim, não entra em questão agora. Mas você não pode fazer um ensaio negando a gravidade, por exemplo. Enfim, você precisa ter uma base para ainda fazer o ensaio, uma base bibliográfica, se pautar em alguma coisa. Geralmente, quem faz mais isso daqui são autores mais consagrados, né? Uma galera que já está lá no doutorado, já está há um tempo aí estudando e fazendo coisas que se sentem mais à vontade para escrever alguma coisa que não tem lá tanto trabalho específico assim de pesquisa bibliográfica quanto o nosso próximo amigo, o artigo, né? O artigo científico não vai confundir com o artigo jornalístico, são diferentes, tá? O artigo científico, ele visa reportar um estudo, desde que tenha relevância para a área que a pesquisa se encontra. Então, o artigo ele não é necessariamente o estudo final da coisa, tá? O artigo acaba sendo, pode ser um processo, pode ser algo que foi produzido no processo. Então, no caso lá do nosso amigo lá que estuda as íris dos gatos, o artigo ele pode produzir, com aquela pesquisa dele, ele pode produzir uns 4, 5, 6, 10 artigos, dependendo das etapas
e dependendo de quanto tempo a pesquisa dele está demorando para ser, ou de quantas coisas ele achou ali, né? E o artigo ele precisa estar adequado ao modus operandi daquela área do conhecimento. Infelizmente, exatas, biológicas e humanas têm formas diferentes de se estudar seus conteúdos. Por isso que é muito complicado alguém da exatas ou da biológicas vir meter o bedelho em alguns raciocínios da humanas. Assim como é muito complicado uma galera da humana chegar para o povo e uma galera da humanas da biológica chegar para o povo da exatas e falar a mesma coisa, porque não é o mesmo tipo de raciocínio que você precisa fazer, tá certo? Mesmo dentro das áreas da biológica, as áreas das exatas, das humanas também tem suas diferenças de raciocínio. E o profissional daquela área, ele está acostumado a fazer aquele tipo de raciocínio. Por isso que você precisa estar de acordo. Não adianta você enfiar um raciocínio matemático quando você estiver fazendo análise de um romance. Não adianta você enfiar um raciocínio de engenheiro quando você está fazendo, de engenharia civil, por exemplo, quando você está fazendo uma pesquisa de gato. Às vezes, claro, existe a interdisciplinaridade, a intercambiabilidade de conhecimentos e de métodos, mas não é uma coisa que vai acontecer com tanta facilidade assim. Precisa de muito conhecimento das duas áreas e muita troca de figurinha para você entender exatamente como cada uma pensa, tá? E para ir prosseguir para um trabalho em conjunto, com as ideias em conjunto, né? Mas a ideia do artigo é você sair de uma ideia geral e ir para uma ideia específica, conforme você vai fazendo a introdução, identificando o problema e falando de sua metodologia, para depois, quando você começa a falar dos resultados e indo para a discussão, você começa a fazer o caminho inverso, tá certo? Do específico para geral. Então você sai do geral, afunila e depois desafunila, tá certo? Porque você precisa mostrar o problema que você encontrou naquele momento específico e tudo mais, a metodologia que te levou aquele problema a chegar naquilo ali, os resultados que você encontrou. Nesses resultados é praticamente um processo descritivo que você vai fazer daquilo que foi encontrado, e a discussão, essa é a parte mais importante do artigo, são as conclusões que podem chegar daqueles resultados. E na discussão que você precisa tomar muito cuidado com processos argumentativos, porque muitos erros são cometidos nessa área da discussão. Porque a discussão ela é a parte mais tensa de um trabalho acadêmico, porque é aonde você vai argumentar propriamente dito. Existe aquele dado lá, aquele ditado que é: contra fatos não há argumentos. Há argumentos, sim. Porque a interpretação de um fato, ela vai variar de acordo com o argumento. Não tem saída. Sempre vai existir argumento. Fatos, eles sim levam a argumentações. Não é só porque você encontrou fulano em determinado lugar que vai dizer que ele frequenta aquele lugar, por exemplo. É fato que você encontrou ele ali? Sim. Mas é fato que ele estava no lugar, que ele frequenta o lugar? Não necessariamente. Então, contra fatos há argumentos, e vários, tanto para comprovar esse fato quanto para não comprová-lo. E para finalizar, essa é bem mais curta mesmo, nós temos os relatórios. Relatório, gente, você vai produzir a doido para tudo quanto é lado, o tempo inteiro, para tudo, tá? É relatório de pesquisa, é relatório de PIBID, é relatório de prosseguimento do curso, é relatório de visita de campo, enfim, vários, tá? Mas a principal questão ele visa um período específico ou uma etapa da pesquisa. Relatório não é argumentativo, é expositivo. Ponto. Lembra que eu falei que quase todos os gêneros acadêmicos são dissertativos? Então, os relatórios são aquela parte que é a do quase. Ele não é.
Ele é expositivo. Ele vai expor o que aconteceu naquele período. O relatório tem que ser bimestral. Então vamos aqui falar de março a abril. O que aconteceu entre março e abril? Aconteceu tal coisa. Ou então nós temos que fazer um relatório de acordo com a etapa 3 da nossa pesquisa. Então você vai falar tudo o que aconteceu durante a etapa 3 da pesquisa. O objetivo é apresentar o que foi feito, só. Não precisa de uma delimitação clara de introdução, metodologia e afins. Pode ser corrido, ainda que essa estrutura fique subjacente, tá? A estrutura dissertativa de introdução, desenvolvimento e conclusão, ela precisa ficar subjacente. Você só não precisa fazer como nos outros gêneros, de colocar introdução, blá blá blá, desenvolvimento, blá 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 blá. Entendeu? Não é a necessidade de fazer isso, tá? E geralmente ele se termina quando você anuncia o que vai ser feito na próxima etapa ou nos próximos meses, né? Dependendo se for uma questão, se for pertinente isso daí. Mas não é um lugar para você trazer uma conclusão, por exemplo, não é um lugar para você trazer uma conclusão, não é um lugar para você trazer uma reflexão, não é para nada disso. Não é um diário, é uma exposição do que as coisas que estão acontecendo, tá certo? Bom, isso daqui, o exemplo que eu resolvi colocar nessa aula foi uma das pessoas que mandou um material que é um memorial, tá? Honestamente, eu não conhecia esse tipo de gênero textual, precisei estudar para entender o que era um gênero textual memorial e tudo mais. Só que eu acredito que tem muito problema nisso daqui, porque pelo que eu vi, o memorial ele também não pode ser escrito dessa forma que foi escrito aqui, tá certo? Eu vou ler. Nesse sentido, o docente deve estar sempre buscando renovar o seu leque de conhecimentos, se atualizando, aprimorando o que já sabe e, com isso, ampliando os seus saberes. O professor aprende muito com a prática e isso me motiva a seguir nessa caminhada de permanente construção e reconstrução. Sou grata e realizada pelo que construí até o momento. A não ser que a sua universidade tenha um motivo específico, ela determine alguma coisa assim, ela seja muito taxativa nessa coisa, a não ser que ela especifique que precise ser em primeira pessoa, não utilize a primeira pessoa para escrever nada acadêmico. Nada. Sempre a terceira, sempre impessoal, sempre, no máximo, uma primeira pessoa do plural. Tá? Nós. Máximo nós. Mas primeira pessoa do singular não cabe. Por isso que eu falo aqui, eu estou sendo cuidadoso em falar, porque a pessoa que mandou isso daqui provavelmente está assistindo, de verificar com a sua orientadora, ou seu orientador, com a sua universidade, quais são as diretrizes que ela está permitindo. Porque, por via de regra, a BNT e a boa prática acadêmica não permite terceira pessoa. A não ser algumas coisas muito específicas de trabalhos e tudo mais, e talvez seja o caso do memorial. Mas pelo que eu li, pelo que eu procurei, pelo que eu pesquisei, quando você faz o memorial, é uma espécie de currículo, então você não está conversando necessariamente ou contando a sua trajetória, né? Mas você precisa ter um certo afastamento, porque senão isso daqui passa a ser extremamente subjetivo. Essas coisas de sou grata e realizada pelo que construí, isso não cabe, tá? Não cabe. Tem vários problemas de vírgula aqui, tá? De pontuação também, como você já deve ter reparado. Por exemplo, nesse sentido, o docente deve estar sempre buscando... tem isso também, deve estar sempre buscando, deve estar buscando. Gerundismo, tá? Você tem 3 verbos aí para fazer o serviço que 2 faz. Embaixo eu propus como deve sempre buscar. Você não precisa do deve estar sempre buscando, estar buscando, não há necessidade disso. Na verdade, deve estar sempre buscando renovar. São 4 verbos,
deve sempre buscar a renovação de seus conhecimentos. Renovar o seu leque de conhecimentos, não é necessário colocar leque. O que é renovar o leque, na verdade? Porque quando você está falando de leque, você está falando de algo que abre para todos os lados. Ok? Esse é o significado. Então, você vai renovar tudo que abre para todos os lados? Ou você vai renovar os conhecimentos que você já tem? Por isso que eu omiti a questão do leque, tirei o leque. Aprimorando, mudei a questão de se atualizando, aprimorando é praticamente a mesma coisa, então não há necessidade de você colocar um depois do outro. E aqui nesse caso seria atualizando-se, porque a vírgula é uma questão atrativa para a ênclise, tá? Isso eu abordo melhor na quinta aula, mas tá aí. Que já sabe ampliando seus saberes. O professor aprende muito com a prática e isso motiva a prosseguir nessa caminhada de permanente construção e reconstrução. Aqui eu estou tentando, na verdade, manter o texto mais próximo do original. Não estou nem entrando no mérito se tem sentido o que está sendo escrito ou não, tá? Ou da qualidade do argumento, ou coisas assim do tipo. Não é essa a questão. A gratidão e realização encontradas nessa jornada preenchem com o desejo de ir além e dar continuidade ao processo de aprendizagem para que consiga se tornar mais apto para praticar tal profissão tão especial, rica e de luta que é a docência. Tem que tomar cuidado com as aspas, tá? Ser docente, aspas, é para citação direta. Assumam isso como regra. Aspas é para citação direta. Qualquer outro uso, repense. Não use. É melhor não. Tá? Mas ironia. Não usa. A gente faz isso, né? Ou faz assim, né? Ele foi até lá. Isso na verdade não faz nem muito sentido, né? Porque parece que você está colocando eu entre aspas, né? Abre aspas, eu, fecha aspas. Então, né? Tem que tomar cuidado. E eu nunca entendi também por que faz assim, né? Porque parece que são 2 toques. Mas quando você faz assim, significa que são 4 aspas, não 2. Mas enfim, né? O ser humano é curioso. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E a pontuação também. Eu falo mais na frente, mas você tem que tomar muito cuidado com períodos muito longos. Períodos longos é pedir para errar a pontuação, principalmente vírgula. A gente acha que vírgula é só para pausa, mas vírgula não é só para pausa, não. Ela tem obrigatoriedades, tá? Não é só para você respirar, tá? Você usa o nariz para respirar, a boca, não vírgula. Bom, gente, é isso. Essa segunda aula. Encontro vocês amanhã no vídeo de amanhã, tá certo? Obrigado, até mais tarde.